Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar a importância da metodologia no seu negócio. Talvez você esteja se perguntando por que a metodologia é importante, por que você deveria ter uma metodologia definida, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui exclusivamente para te mostrar sobre isso. Vamos lá, então? Primeiro ponto é você entender o que é uma metodologia. Então, basicamente, resumindo aqui para vocês, gente, a metodologia é a jornada que o seu cliente vai percorrer com você. Então, é como você vai construir essa jornada de conhecimento para o seu cliente, para a pessoa que você vai ensinar. Na sua didática, e na sua metodologia, inclui ali a sua didática, a forma que você ensina e a forma como que você passa o seu conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa definir são os pilares do seu método, né? E os pilares do seu método é como que você vai conciliar as suas formações, as suas certificações, leituras, experiências pessoais e profissionais e definir quais desses conhecimentos você vai passar para frente. Então, eu separei aqui um exemplo para dar para vocês. Então, um exemplo pessoal, né, da minha jornada enquanto educadora parental. Então, eu sou mãe, eu sou certificada em disciplina positiva, sou facilitadora do programa de educação emocional positiva, da oficina das emoções, e a grande questão é como eu transformaria esse conhecimento que eu possuo hoje nos pilares do meu método, né? Então, os pilares do meu método, eles são os temas macro do meu conhecimento. E dentro desses temas macros terão ramificações de conhecimento, né? Como que eu vou passar e quais que são os subtemas dentro desse tema macro, que são os meus pilares. Então, um exemplo prático aqui para vocês, da estruturação de metodologia, o primeiro ponto é definir o público para o qual eu quero trabalhar, desenvolver produtos, conteúdos e etc. Então, o meu público principal são mães de crianças aí de 3 a 10 anos de idade. A partir do momento que eu tenho isso definido, né, baseado em com quem eu quero falar, o que eu me sinto segura para ensinar, o que eu quero ensinar, eu vou fazer um mapeamento de dores, de dificuldades, de desejos e de objetivos dessa pessoa, né, dessa mãe que tem criança nessa faixa etária. E então, eu venho para os pilares do meu método. Então, o primeiro pilar do meu método que eu coloquei como exemplo aqui para vocês é o autoconhecimento. Então, eu tenho ali a minha base teórica das formações que eu fiz, né, que foi a disciplina positiva, a educação emocional positiva, tenho as minhas próprias experiências pessoais, então aquilo que funcionou para mim, aquilo que me auxiliou enquanto mãe, né, a me desenvolver enquanto mãe, aquilo que eu percebi que foi útil para mim na minha jornada, qual conhecimento que eu percebi que mais me auxiliou nesse ponto da minha jornada, e isso se transformou em um pilar da minha metodologia, que é o autoconhecimento. Então, dentro da disciplina positiva, eu vou usar aí a ferramenta, né, e a estratégia do top card para auxiliar essa mãe a identificar o seu estilo de personalidade, né? Qual que é o padrão de comportamento quando ela está nervosa, quando ela está estressada. E ainda dentro do autoconhecimento, que é o meu pilar macro, né, que é o tema macro ali, o pilar da minha metodologia, eu tenho essas ramificações, que é, por exemplo, que os estilos parentais. Então, para a mãe conseguir identificar qual que é o estilo parental dela, se é autoritarismo, se é permissividade, se é negligente, se é assertivo. E então a educação emocional positiva, né, onde que a mãe é importante reconhecer as suas forças pessoais, os seus pontos fracos, a própria educação emocional dela, né? Como que ela vai conseguir identificar, nomear, verbalizar e agir ali diante das emoções. Então, este é um tema. Como que eu defino esses temas? Pensando em o que é essencial para essa mãe aprender e se desenvolver dentro do meu método, percorrer a jornada da minha metodologia. Depois disso, eu parto aqui para o desenvolvimento infantil, onde que eu tenho aqui um tema bastante abrangente, né? Desenvolvimento infantil, vários profissionais podem falar sobre isso, mas eu vou falar sobre esse tema dentro do conhecimento que eu tenho, né? Dentro das habilidades que eu tenho para falar sobre esse tema. Então, eu vou falar como que a mãe pode desenvolver a educação emocional dessa criança, né? Como ensinar a educação emocional, como que ela consegue identificar comportamentos desafiadores, né? Quais são os comportamentos
mais desafiadores que os pais enfrentam nessa fase. Então, por exemplo, eu coloquei aqui desinteresse escolar, telas em excesso, desobediência, entre tantos outros, que é importante a gente ter isso anotado para nortear os próximos passos que nós vamos dar. E quais que são os comportamentos típicos esperados para essa fase, né? Então, talvez muitos pais estejam educando, esperando um comportamento que às vezes é até inadequado para aquela fase, né? Não é apropriado ainda para aquela faixa etária, a criança ainda não está preparada para ter aquele comportamento. E coloquei aqui também o iceberg do mau comportamento. Também é ali uma ramificação da disciplina positiva e que ajuda os pais a identificarem aí o que pode estar por trás do mau comportamento da criança, né? E também coloquei aqui o relacionamento familiar como uma ramificação aí desse pilar, que é onde que é importante olhar para o vínculo, para a conexão familiar, o tempo de qualidade, para a comunicação que está dentro dessa família. Como que os pais têm se comunicado, como que a criança tem se comunicado, como que isso pode estar agravando os maus comportamentos e até mesmo a forma com que o pai tem lidado com esses maus comportamentos. Depois nós temos rotina, que para mim é um pilar muito importante, então é onde que, no meu ponto de vista, a criança consegue desenvolver ali as habilidades, né, socioemocionais, entre outras habilidades de vida mesmo. Eu coloquei aqui também dentro deste pilar as funções executivas, né, que é onde que a criança desenvolve ali a capacidade de discernir informações, de definir prioridade, de planejar, de inibir comportamentos inadequados, se adequar diante de mudanças imprevistos, tem a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, planejamento. Como que o pai e a mãe conseguem identificar quais dessas habilidades, né, os filhos precisam desenvolver, ou estão na fase de desenvolver? E até coloquei aqui um exemplo, né, que é o livro Orientação para Pais, capítulo 7. A partir do momento que eu defino ali a minha metodologia, os meus temas, eu busco, né, livros, referências, cursos que podem me trazer conhecimento para eu orientar esses pais, né, que podem muitas vezes me trazer até mesmo ferramentas, como, por exemplo, um quadro de como os pais conseguem identificar, né, quais habilidades as crianças precisam desenvolver. Eu vou buscar essas referências para que eu consiga orientar melhor esses pais e ensinar isso através da minha metodologia. Então, coloquei aqui também como ajudar a criança a desenvolver hábitos saudáveis, né, e habilidades de vida e socioemocionais através da rotina, então, responsabilidade, autonomia, capacidade de resolução de problemas, entre outros. E coloquei também aqui um outro pilar como as ferramentas e estratégias, né, da disciplina positiva. Então, não é só entregar as ferramentas e estratégias, é definir quais ferramentas são mais eficazes para essa faixa etária que eu vou abordar, ajudar esse pai a entender a forma correta de utilizar essa ferramenta, como compreender, né, o objetivo e a essência dessa ferramenta, e realmente olhar para esse pilar, né, para essas ferramentas de uma forma mais aprofundada, e não somente como uma ferramenta. Então, esses são os pilares, e a partir do momento que eu tenho os pilares, eu tenho também aqui os materiais complementares, né, que são exercícios, recursos, quadros. Então, esses pilares é essencial para você partir para as próximas etapas. Muitos educadores parentais hoje estão Muitas educadoras parentais hoje estão confusas, produzindo conteúdo de forma aleatória, produzindo até mesmo produtos digitais de forma aleatória, sem saber, né, para onde ir. Então, ter esses pilares definidos é o primeiro passo. Depois disso, aí sim você vai partir para a estruturação de produtos digitais. Então, baseado na sua metodologia, você vai criar a sua esteira de produtos digitais. Pode ser um desafio, pode ser um mini curso, pode ser um e-book, pode ser um workshop, uma consultoria, uma mentoria temática. A partir desse conhecimento, dessa metodologia definida a pessoa que você vai ajudar, como que você vai ajudar, quais temas que você vai abordar, quais que são esses pilares é que você vai partir para a estruturação dos seus produtos digitais, para que você possa ter uma comunicação assertiva. Então, criar conteúdo de forma assertiva. Então, a criação de conteúdo é a forma que você se comunica com o seu público, né? É a sua linguagem, a sua comunicação, ela precisa estar alinhada com a sua metodologia e com os seus produtos. Para quem que você quer falar? Como que você vai falar com essas pessoas?
Então, se você não entende de forma aprofundada para quem que você quer falar, se você não tem definido a sua metodologia, os seus pilares, os temas que você vai abordar, você cada dia vai estar postando sobre uma coisa, cada dia você vai estar fazendo a divulgação de um produto, ou você tem até mesmo dificuldade de entender qual produto que você deve criar, e você fica se sentindo perdida por muito tempo, ao invés de efetivamente entrar em ação de forma assertiva, sabendo o que você precisa fazer. E aí, então, nós partimos para estratégias de venda, né? Implementação de uma rotina de vendas, que é a criação da oferta de cada produto, a estruturação ali também do seu perfil no Instagram para que se torne um perfil que não pareça somente um perfil de entrega de conteúdo, mas que seja um perfil que venda, um perfil profissional, de alguém que está ali ofertando o seu produto, o seu serviço, e não somente, muitas vezes, dividindo a sua experiência como mãe, ou produzindo conteúdo de forma aleatória. Então, a criação da oferta de cada um desses produtos é essencial para que a pessoa consiga chegar no seu perfil e identificar como que realmente você pode auxiliar ela através dos seus produtos e serviços. Criar, né, ofertas de forma direta, que é você realmente falar sobre o produto, deixar o link para a pessoa, e criar ofertas de forma indireta, através de um conteúdo, de narrativas, que leve a pessoa a perceber como que ela precisa daquele conhecimento, como que aquele conhecimento pode auxiliar ela. E aí, então, partir para a implementação de funis de venda, né? Então, cada um desses funis tem uma estratégia específica de como usar, tem um passo a passo, tem um acompanhamento realmente de como que você pode utilizar cada um deles de forma eficaz, e você precisa de ter essa estruturação, né? Então, essa é aqui a base digital para vender os seus produtos. Então, o primeiro ponto é a metodologia. Por isso que eu estou aqui te convidando para participar do workshop do Método Único, que vai acontecer no dia 23 e no dia 24 de outubro, às 20 horas da noite, tá? O primeiro lote já está se encerrando, então eu vou deixar o link aqui para você participar para você participar deste workshop e definir a sua metodologia, bater o martelo na sua metodologia, ter clareza do seu conhecimento, dos seus pilares, para então partir para as próximas etapas, ok? Então, eu encontro você no workshop do Método Único.